Galerinha dos sextos anos, sou o professor Lauro, vocês não estão vendo meu rosto, mas eu estou aqui. E vamos começar essa correção, né? Lá da página 62 do livro de matemática de vocês. É a página 62, 63, 64, que é a atividade do 3 ao 5. Essa aqui é de matemática, né? De matemática. Aí, depois a gente corrige a geometria, mas agora é de matemática. Página 62, 63 e 64. Só conferindo aqui com vocês. A correção. Semi-retas e segmentos de reta. Vamos lá? Começar com vocês? Coloquei aqui também uns slidezinhos aqui. Apresentação de slides. A apresentação do começo. Vamos lá. Começar agora. Aí temos aí semi-retas e segmentos de reta. Aí vocês vão observar com vocês, rapidão aqui, vou colocar aqui semi-retas e segmentos de reta. Vocês vão observar aí rapidinho aí, vamos começar aí. Semi-retas e segmento de reta, página 62 do livro de matemática, sexto ano. A partir de uma reta, podemos determinar semi-retas e segmentos de reta. Observar a reta R e os pontos P, Q, S pertencentes a ela. Aí nós temos aí, rapidão, vou colocar aqui a função, ponteiros, marcador de texto. Nós temos aí, né, essa reta aqui, né? Todo esse aqui é uma reta, ó. Tá vendo? Aí nós temos o ponto o Q, o P e o S. E o nome da reta, essa reta se chama reta R, né? O nome dessa reta aí vai ser R. Você vê que ele está aqui na pontinha, aqui ó. Na pontinha aqui da reta. Reta R. Normalmente as retas são infinitas, tá? Se você não colocar um ponto nela, a reta ela é infinita. Aí nós temos aí semi-retas. Vocês viram que retas são infinitas, mas nós temos as semi-retas. A semi-reta já tem um ponto de origem, né? O ponto P, aí, aqui embaixo aqui, ó, semi-reta. Aqui, vamos começar com ela aqui. O ponto P divide a reta R em duas partes. Cada uma dessas partes é chamada de semi-retas, ou seja, nós temos o ponto P aqui, ó, esse ponto P aqui. Deixa eu apagar aqui logo tudo. Aí nós vamos ter aqui o ponto P, esse ponto P aqui. Não ligue para a minha seta. Tá bom aqui. Esse aqui é o ponto P. O que é que esse ponto P ele é responsável? Ele é responsável por dividir essa reta R em duas retas. Tá vendo aqui? Ele dividiu aqui, ó. Por um lado temos a reta daqui e temos a reta do outro lado aqui. Aí, o que ele está falando aqui? O ponto P é a origem dessas semi-retas. Ou seja, ele tem uma semi-reta para cá e uma semi-reta para cá. E o ponto P é a origem delas. Indicamos que as semi-retas têm origem em P e passa pelo Q. Ou seja, o que ele está falando aqui para vocês aqui? Ele está falando que a origem aqui da semi-reta Q, essa semi-reta aqui, ó, que eu coloquei em vermelho aqui, a origem dela, que passa pelo Q? A origem da semi-reta. Indicamos que por PQ a semi-reta tem origem em P, ou seja, em P e Q a origem aqui é P, ó. Aí ele vai até Q. Por isso que ele colocou assim, ó, P, Q. Aí coloca bem assim, né? Por que ele coloca isso? Porque está indicando que essa semi-reta aqui tem origem em P e passa por Q. Tá vendo aqui, ó? Origem em P e vai até Q. É isso que ele está indicando aqui. E está indicando também
que P e S, bora lá, P e S, bora lá, P e S, ela tem origem aqui em P e passa por S, então tem origem em P e vai até S, né? Essa semi-reta aqui, desse lado de cá. Aí bora lá, lendo aqui o livro aqui, indicamos que por PQ, a semi-reta tem origem em P e passa pelo ponto Q, foi o que a gente fez ali. E por P e S, a semi-reta tem origem em P e passa pelo ponto S, foi o que a gente fez bem aqui, ó. Esse aqui. Tá indicando isso. O que que eu fiz aqui? Eu só representei aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Representei aqui, que vai dar essa aqui. E essa outra aqui, P e S, essa outra aqui, ó, vai dar origem aqui, ó. Tá vendo? Qualquer coisa vocês têm dúvida, aí vocês voltem aí, tá? Pausa o vídeo, volta aí certinho, mas deixa de preguiça. As semi-retas, aí no finalzinho aí, ó, agora a gente tá bem aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Estamos aqui agora. As semi-retas PQ e PS são opostas. O que que são opostas, né? Opostas quer dizer que uma ao contrário da outra. Uma ao contrário da outra. Tem aqui, né? O P divide elas aqui. O P vai dividir elas. Aqui essas duas semi-retas. E uma vai para o lado ao contrário da outra. Quer dizer que são opostas. Aí, observe que as setas apontam para sentidos opostos. Ou seja, uma seta para cá e outra seta para cá. Sentidos opostos. Uma ao contrário da outra. Aí vamos continuar agora para o próximo slide. Que é a continuação da página aí, né? Da página, a gente está na página 62. Segmentos de reta. Vamos lá. Considere os pontos Q e S da reta R acima. Ou seja, nós temos essa reta R aqui. Cadê? Me perdi aqui, galera. Aqui, ó. Nós temos essa reta aqui. Essa reta aqui é chamada de reta R. O nome dessa reta aqui é reta R. Aí nós temos o ponto Q aqui. E nós temos o ponto S da reta R. Aí bora lá. Considerando os pontos Q e S da reta R acima, a parte da reta situada entre os pontos Q e S, incluindo-se, é chamado de segmento de reta. O que está querendo dizer aqui, galera? Essa parte está querendo dizer? Está querendo dizer assim, que vamos dizer que isso aqui é uma reta. Ela tem continuação aqui, para cá, e ela continua para cá, assim, colocar até a setinha aqui. E o nome dessa reta é R, estava dizendo ali. Aí, eles colocaram dois pontos nessa reta, que é o Q, que já está aqui embaixo, e o S. Esse trecho entre Q e S aqui, a gente chama ele de segmento de reta, ou seja, é uma parte de uma reta. Sei, né? Aí indicamos esses segmentos de reta, Q e S ou SQ, ou seja, não importa, o que não está dizendo a direção aqui entre Q e S, como se fosse assim, ó. Tem duas setas, uma virada para cada lado. Então não importa se você colocar Q e S assim, igual está dizendo aí embaixo, ou não importa se você colocar S ou Q assim. Não importa, entendeu? Porque são... Ok, Q e S são os extremos de Q e S. Não importa, você está dizendo que não importa isso. Vamos lá. Rapidão aí. Eita, já tem 9 minutos de aula. Tem que terminar logo isso aqui. O segmento consecutivos. Agora a gente está bem aqui, ó. Deixa eu tentar colocar um ponteiro maior aqui para mim, que eu também não estou enxergando esse trem direito, não. Marca texto, cor de tinta. Vamos colocar a cor de tinta aqui. Tá bom. Feito, né? Eu queria só colocar maior o negócio aqui, ó. Maior, mas não tem jeito não. Eita. Assim. Setas. Mas a seta não fala nada não, né?
É essa aqui mesmo, galera. Até tirei aqui. Segmento de reta, vamos lá. Segmento de reta onde a gente está. Aí vocês viram essa parte aí. Agora bora ver aqui segmentos de segmentos consecutivos, que é essa parte aqui, ó. Tá bom? O segmento de reta que possui uma extremidade em comum e nenhum outro ponto em comum são chamados de segmentos consecutivos. Ou seja, quer dizer o quê? Nós temos aqui o ponto A, nós temos aqui o ponto C. Mas qual é o ponto de origem de que eles se encontram? É o ponto B. Tem nesse segmento de reta aqui, tem algum outro ponto que eles se encontram, além do B, desse ponto B aqui? Não tem, né? Então, segmentos de retas que possuem uma extremidade em comum, que é o ponto B, e não tem nenhum outro ponto comum, a gente chama de segmentos consecutivos. A mesma coisa que, ó, aqui nós temos esse aqui, o ponto D, nós temos o ponto F. Mas qual é o único ponto que eles se encontram? Não é aqui o E? É o ponto E. Tem algum outro ponto que eles se encontram? Não. Então são segmentos consecutivos. Os segmentos consecutivos aqui de A e B, ou B e C, porque não possui, não está falando aqui que possui um lado diferente, tanto faz, A, B ou B e C, possuem apenas a extremidade B em comum. Ou seja, A, B, eles se encontram, né? B e C também se encontram. Qual é o ponto em comum entre A e C? É o B, né? O Bzão aqui é o B. Esse é o ponto em comum entre AB e BC. Bora lá, mesma coisa que os segmentos D e F possuem apenas a extremidade E em comum. Viu? O E em comum aqui. Agora os segmentos colineares, é esse aqui, ó, colineares. Até apagar aqui. Colineares, esse aqui, ó, colineares. Vamos ver o que é segmentos colineares. Os segmentos da reta que estão contidos em uma mesma reta são chamados de segmentos colineares. Bora ver o que é um segmento colineares. Colineares, gente, são segmentos que estão sobre a mesma reta. Por exemplo, aqui, nós temos aqui a reta S, né? Toda essa retona aqui é a reta S, essa aqui, ó. E o que acontece? Nessa reta S, nós temos dois segmentos de reta. O que é o segmento P e Q, né? P e Q, que tem origem Q. Nós temos o segmento R e S. RS. E o segmento P, Q e RS estão todos sobre a mesma reta, que é o quê? A reta S. Por isso que elas são colineares, porque elas estão sobre uma mesma reta. Não é igual aqui os consecutivos aqui, que estão em retas diferentes, tá vendo? Aqui consecutivos aqui em cima, eu posso dizer assim, ó. Aqui, ó, consecutivos aqui em cima. Eu posso chamar essa reta aqui de R, eu posso chamar essa reta aqui de S. São as retas diferentes? São retas diferentes. Retas diferentes, né? Vamos passar para o próximo aqui. Segmentos adjacentes. Quando dois segmentos de retas são chamados, são consecutivos e colineares ao mesmo tempo, né? São chamados de adjacentes. Ou seja, os segmentos de BC, B e C, ou segmentos aqui de os segmentos aqui B e C e D estão sobre a mesma reta S. Essa reta aqui, ó. S aqui. Ou seja, e é outra coisa também, além de estarem sobre a mesma reta S, eles compartilham ainda um ponto, que é o ponto C, né? Aqui, ó, o C ele é compartilhado entre D e B, né? Medida de um segmento. Aquela questão lá, medir segmento, gente, a gente vai entrar muito na questão das réguas, né? Como um segmento de reta tem início e fim, é possível medir seu comprimento. Para fazê-lo, podemos usar um segmento de reta com a medida padrão e verificar quantas vezes seu comprimento cabe no comprimento do segmento a ser medido.
Por exemplo, aqui, vamos medir aqui o segmento M e N aqui, esse segmento aqui, ó. M e N aqui, embaixo aqui. Estabelecendo a medida do segmento B e C com medida padrão. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele dividiu aqui, ó, o M e o N em várias medidas chamadas o que? B, C. B e C. E entre elas aqui, ó, tem uma medidazinha padrão entre elas aqui. É aquele negócio lá dos centímetros, do milímetros, entendeu? Entra nessa questão aqui, que a gente chama de unidade. Tá, olha aqui, ó, embaixo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, sempre é a mesma medida entre uma e outra, entendeu? Medida padrão. A questão lá dos centímetros, milímetros, da régua. Ao comparar o comprimento de dois segmentos, observamos que o comprimento do segmento MN corresponde a 4 unidades, que a gente viu aqui, né? 4 unidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Essa aqui, ó. Cada uma é uma unidade, ó. Bora lá. Cadê onde estava? A 4 unidades. Assim, indicamos a medida desses segmentos por MN é igual a 4 unidades. MN é igual a 4 unidades. 4 unidades. Ou med MN igual a 4. É aquele negócio. 4 unidades de alguma coisa. Pode ser 4 unidades de centímetros. Pode ser 4 unidades de milímetros. Ou senão eu posso dizer que é uma reta muito grande, pode ser 4 unidades de quilômetros, entendeu? Ele não especificou. Aí nós temos os segmentos congruentes. Congruentes. O que é um segmento congruente? Vamos lá, observando os segmentos representados abaixo. Nós temos o segmento de reta aqui. Por que segmento de reta, gente? Porque teve uma reta qualquer, pode colocar o nome dela de R, e essa reta qualquer eu coloquei dois pontos, o ponto A e o ponto B. Essa parte aqui entre o ponto A e o ponto B aqui, essa parte aqui, a gente chama ele de uma parte de uma reta, ou seja, um segmento de uma reta. Então temos aqui o ponto A, e nós temos aqui o ponto B de uma reta. Do outro lado nós temos o ponto C e o ponto D de uma reta. Utilizando uma régua, é possível verificar que o segmento A e B mede o que? É igual a 3. Deixa eu apagar aqui rapidinho, gente. Aqui, ó. O ponto A e B aqui, ó. A e B é igual a 3 centímetros aqui. Foi o que a atividade deu aqui. E o ponto C e D aqui também é igual a 3 centímetros. Entenderam? Também é igual a 3 centímetros. O segmento tem medidas iguais. Os dois segmentos aqui, A, B, C e D, têm medidas iguais. São chamados de segmentos congruentes. Por quê? Congruentes, eles se parecem, são equivalentes, né? Desses segmentos. Ou seja, vamos ver aqui rapidinho aqui. Qual é o símbolo da congruência aqui? Eles têm um símbolo, a congruência tem um símbolo, quer dizer que são iguais, equivalentes, né? É esse aqui, ó, o símbolozinho de igual, e esse negocinho é só um dia em cima aqui, ó. Quer dizer que A, B, C e D são congruentes. Esse aqui, ó, indica congruência. Deixa eu ver como é que se escreve. Até o professor tem... Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Assim, né? Esse símbolo aqui quer dizer que eles são A, B, I, C e D são que congruentes, segmentos congruentes. Bora agora. Antes da atividade, ainda nós temos o ponto médio. Ele já tem 19 minutos de aula. Bora lá, gente. Acaba logo com isso aqui. Ponto médio de um segmento.
Considera o segmento QIP, ele mede o que? QIP, aqui ó, esse aqui ó, gente. Cadê aqui? IP aqui ó, IPzão aqui, o que eles vão medir entre eles? Eles vão medir 6 centímetros. Só que a metade aqui, quem divide aqui esse segmento aqui, não é o M que divide na metade? Então esse lado aqui vai ter MP, vai ter 3 centímetros e QIP aqui vai ter 3 centímetros. Então dividiu no meio. Qual é a medida do segmento MP? 3 centímetros. O segmento OM e MP tem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Dizem que o ponto M é o ponto médio, ou seja, o ponto que divide eles. O ponto M aqui é o ponto que vai dividir toda essa reta aqui. Aqui ó, ponto M vai dividir toda essa reta aqui. Pois ele divide o segmento em duas partes. O ponto médio de um segmento é aquele que divide o segmento em duas partes congruentes. Então quem é o ponto médio aqui? O ponto médio aqui não vai ser o ponto M. M vai ser o ponto médio dessa reta aí. Podemos encontrar pontos médios de um segmento fazendo uma dobradura. Ou seja, dividir pela metade, né? Com sempre a metades iguais. Aqui, ó. Se você dividir esse papel aqui, ó, nós temos A e B aqui. Aí nós marcamos no meiozinho dele aqui o ponto M. Aí você vai dividir, tá vendo? Você dividir o ponto M aqui. Esse lado de cá e esse lado de cá vão ter as mesmas medidas. Vão ser iguais. E somando os dois vai dar uma medida lá. Bora para a atividade agora. No caderno, Rapidex, no caderno, eita Goiás, página 64. 64. No caderno, desenhe 4 pontos distintos, B, R, M e D. Depois faça o que se pede. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai dividir, vai chegar lá num ponto lá no caderno. Você vai fazer uma reta lá. 4 pontos distintos. Um ponto aqui, nós vamos chamar ele de B. O outro ponto, nós vamos chamar de R. O outro ponto nós vamos chamar de M e o outro ponto nós vamos chamar de D. Entende isso? Ponto vamos chamar de D. Agora a letra A. Trace uma semirreta cuja origem seja o ponto B e que passa pelo ponto R. Ou seja, nessa letra A aqui, ó, você vai fazer uma semirreta. É simples, ó, você coloca 2 pontos aqui, o ponto B e o R. Aí você vai só traçar a reta. Acabou. B. Trace um segmento de reta cuja a extremidade seja os pontos R e M. Ou seja, você vai traçar uma reta aqui na letra B, que o ponto vai ser o ponto R e o ponto M. Acabou. Trace uma reta que passe pelos pontos M e D. Bora lá, tem a reta aqui, a mesma coisa da outra, só vai mudar os nomes. Vou colocar 2 pontos, M e o D. Acabou, gente, era só isso. Simplesmente. Bora lá. Continuando aqui. 4. Classifique os segmentos indicados em cada item, consecutivos, colineares ou adjacentes. Ou seja, você vai ter que falar se a letra A aqui é consecutiva, é colinear ou adjacente. A letra B e a letra C também. Vai ter que fazer mais nada, só classificar o nome delas. Entendeu? Essa aqui, ó, da 4, letra A. Bora classificar a 4 letra A aí, ó. Nós estamos vendo aí que a 4 letra A, ela tem uma reta inteira chamada reta S, né? E que nós temos aqui os pontos C e D e o ponto AB na mesma reta. Quando nós temos aqui 2 segmentos de retas na mesma reta, 2 segmentos de retas diferentes, porque eles são diferentes, tá vendo aqui, ó? Só que eles estão na mesma reta, nós chamamos de quê? De colineares. Então isso aqui é colineares.
colineares, né? Bora para B aqui. Nós temos aqui na B aqui duas retas, né? Segmentos de retas, essa aqui K e J e K e L. Só que eles têm um ponto em comum, né? Essas duas retas elas se encontram no ponto K. Tá vendo aqui? K e J e KL. Quando temos essas assim, que se encontram, só tem um ponto em comum nela, nós vemos lá, deixa eu ver aqui. Quando elas têm só um ponto delas que se encontram, nós chamamos de quê? De consecutivos, né? Consecutivos. Aí, letra C. A letra C aqui é a mesma. Aqui a letra C aqui é como se fosse consecutivo, só que tudo era onde? Numa reta só, tá vendo? Nós temos o ponto, nós temos a reta T, Tzinho aqui, nós temos o ponto F, o G, e o ponto G e o H. Todos eles estão na mesma reta. Quando eles estão na mesma reta falando assim, elas são adjacentes. Adjacentes. E a 5 e última. Deixa eu apagar esse aqui, tudo aqui, vocês já viram, qualquer coisa é só pausar e voltar. A 5 e última. Trace no caderno um segmento C e D de 8 centímetros e um segmento F de 10 centímetros. Depois encontre o ponto médio de cada um deles. O que ele está falando aqui? Ó? O que ele está falando? Bora lá. O que eu entendi aqui? Vamos fazer ela aqui, ó, a 5. 5 aqui. Mandou traçar duas retas. Aí eu vou colocar aqui uma reta aqui. Essa aqui é a letra 5, tá? Uma reta. E outra, uma reta de 8 centímetros, né? Essa reta aqui vai ter 8 centímetros. E eu vou traçar outra reta aqui que vai ter um pouquinho maior. Essa reta aqui vai ter 10 centímetros. Né? Nessa primeira reta vamos colocar o ponto C, o ponto D. Qual é o ponto médio dessa reta? O ponto médio é aqui no meio, vamos chamar o M de médio. Né? Então aqui para cá, se ela tem 8 centímetros geral, então para cá 4 centímetros aqui e para aqui 4 centímetros. Agora bora na reta de 10 centímetros, a mesma coisa, na reta de 10 centímetros. Vamos lá, esse primeiro ponto aqui vamos chamar de ponto E. E o outro ponto F, igual se pediu lá. E vamos dividir no meio, vamos chamar de ponto N. No meio. Aqui vai ter o quê? 5 centímetros. E aqui vai ter 5 centímetros. Somente isso. Acabou, gente? Valeu aí pela ajuda de vocês, vocês terem prestado atenção. E é isso aí, galera. Bye.